Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nesse capítulo, nós chegamos ao penúltimo capítulo do livro de Mateus, onde vemos os relatos das primeiras horas de um dia que mudaria por completo a história da humanidade. Ao perceber o erro que havia cometido, Judas Iscariote vai sendo tomado de um remorso horrível. Isso levou a querer devolver o dinheiro aos líderes religiosos com a intenção de interromper o andamento do plano. Você vê isso do verso 1 ao verso 10. Porém, os que ele recebeu foi a zombaria e a indiferença dos homens invejosos, gananciosos e hipócritas. Isso magoou profundamente e, tomado de angústia, ele se enforcou. O versículo 5 diz assim: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Jesus é levado à presença de Pilatos, o governador da Judéia, para ser interrogado por seus crimes. Você vê do verso 11 ao 14. O verso 11 diz assim: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus: Tu o dizes. Então Pilatos perguntou e Jesus respondeu: Ele mesmo está dizendo. O verso 12 diz assim: E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então Jesus foi acusado e ele permaneceu em silêncio. O verso 15 diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Era uma tradição. Na ocasião da festa ali, então o governador soltava um preso, aquele preso que o povo escolhesse. A multidão prefere libertar um terrorista culpado e condenar a Jesus. O verso 17 diz assim: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos soltes? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Oportunistas, parciais, injustos, a natureza humana ela é absolutamente corrupta. O versículo 20 diz assim: Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Após lavar as mãos diante da vontade do povo, Pilatos condena o Filho de Deus à crucificação e ordena que Barrabás seja solto. O verso 24 nos diz assim: Vendo Barrabás que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E do verso 27 ao 31, Jesus é entregue aos soldados. O verso 28 nos diz assim: Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Então tiraram todas as vestes de Jesus e cobriram ele com o manto, com o único intuito de fazer gozação com Jesus. O verso 29 diz assim: Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Então eles ficavam escarnecendo de Jesus naquele momento. Do verso 33 ao 44, nós lemos sobre a crucificação de Jesus. O verso 35 diz assim: Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Então, depois de crucificaram Jesus, pegaram as vestes de Jesus e repartiram entre eles, isso os soldados quem fizeram. E o versículo 37 diz assim: E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, acima da cabeça de Jesus, pregaram uma plaquinha ali, escrita a acusação dele. Qual era a acusação deles? E dizia que este é Jesus, o Rei dos Judeus. Do verso 45 ao 56, tem a morte de Jesus. 46 diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu,
meu, por que me desamparaste? Então, nesse exato momento, é como se a gente visse assim que Deus realmente virou as costas para Jesus, porque naquele momento, Jesus era só pecado. O meu pecado, o teu pecado, o pecado de toda a humanidade. O versículo 50 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então Jesus veio a morrer ali na cruz, crucificado por mim e por você. E do 57 ao 61, nós lemos aí sobre o sepultamento de Jesus. O 59 diz assim: e José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho. José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus Cristo. O verso 60 nos diz assim: e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então Jesus foi sepultado ali num túmulo novo, feito por José de Arimateia. E do verso 62 ao 66, a guarda do sepulcro. Verso 66, verso 64, para nós encerrarmos, diz assim: ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Então, como eles sabiam que Jesus havia dito que ao terceiro dia iria ressuscitar, eles, com medo que os discípulos fossem roubar o corpo para falar que ele tinha ressuscitado, eles mandaram colocar guarda ali em frente ao túmulo, para que o corpo não fosse roubado. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.